Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A Deus seja toda a glória por esta noite de terça-feira. Pela permissão do Senhor, estamos reunidos aqui para receber a sua palavra. Todos vocês que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Você está no culto da palavra, terça da unção pela palavra. Nossa igreja ADVIP, Assembleia de Deus Vida na Palavra, na cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Abramos todas as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Eu quero dar graças a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, meus pais, pastor Carlos, pastora Wanda, profetas de Deus sobre a nossa vida, sobre esta casa. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Também agradeço a Deus pela vida de todos os nossos ministros que aqui estão presentes, que reconhecem a importância de ouvirem, de usufruírem desse tempo de comunhão com a igreja. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 6, por favor. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Vamos orar juntos, levante uma das suas mãos. Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar esta noite, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Manieta todo espírito que faz oposição à tua palavra, trazendo inquietação, perturbação, distração, sonolência. Que a tua palavra prospere esta noite e o teu nome seja glorificado. Oramos crendo no nome daquele que vive para sempre, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir a Jesus pela sua palavra? Aplauda para valer, faça barulho. Podeis assentar, querida igreja. Irmão Gilvão, você pode me ajudar, tá bom? Só um pontinho a menos. Queridos, nós estamos diante de um texto que revela um capítulo, uma face de uma guerra. Antes, porém, não está aqui. Eu ia citar um amigo que eu vi aqui, mas eu acho que ele precisou sair. Tem um amigo muito querido aqui, daqui a pouco ele vai entrar, que é o Henrique. Estudamos juntos no ensino médio, uma pessoa que eu amo muito. Estou feliz de vê-lo aqui. O primeiro livro de Samuel vai retratar uma guerra que vai envolver, infelizmente, a casa de Saul e a casa de Davi. Por que eu digo infelizmente? Porque eu penso
que a vontade de Deus é que as guerras que envolvessem Israel sempre fossem guerras externas. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Deus mesmo deu ordem a Israel, quando saiu do Egito, que varresse as nações ímpias que estavam adiante deles. Jebuseus, cananeus, ferezeus, heveus, perezeus. Mas eu acredito que não tenha sido vontade diretiva de Deus que houvesse uma guerra interna em Israel. E eu não estou falando de um período de divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, não. Eu estou falando onde dois reis se opõem um ao outro. Um rei que está no reinado e um homem que já recebeu a unção de Deus para reinar. E entre as muitas facetas desta batalha que durou muitos anos, o aprendizado é extremamente importante a partir da observação. Por que importante? Porque nós temos dois cenários nesta guerra. O cenário de um sobrevivente, a saber, Davi. A despeito de tudo que ele viverá, Davi sobreviverá. Mas temos também o desfecho para alguém que eu diria ou intitularia como componente de um cenário de fracasso. Porque viverá todo o desgaste da guerra. E no final terminará apostatado e enlouquecido. Em dias como esse que estamos vivendo, irmãos, guerras. Eu penso que só se sente num parque de diversões as crianças. As crianças acham interessante porque elas agora têm máscaras. Elas acham interessantes porque agora aferem a pressão, ou melhor, a temperatura. Talvez algumas tenham desenvolvido os dotes culinários durante o período mais rígido do distanciamento social. A criança ela não tem ainda a capacidade, dependendo de sua idade, de ter uma noção real do que está acontecendo no mundo. Mas nós outros, que não somos meninos nem na idade, nem na espiritualidade, não podemos achar graça do que estamos vivendo. Ao contrário, sentimos os impactos de uma situação sanitária gravíssima, mas sentimos, sobretudo, o impacto de uma batalha espiritual que já estava travada há muitos anos, mas que anuncia com mais avidez que está chegando o desfecho final desta guerra. Fala, Shuriandaramanda Kanchorebaia. E a minha pergunta à igreja de Jesus nesta terça: ou Davi? Há uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Há uma perseguição, há uma angústia no ar, há uma profunda injustiça, há um selo de ingratidão. A guerra é silenciosa. Quem são os oponentes? Saul e Davi. Eu quero ir ao versículo 6 antecipadamente para mostrar uma fotografia do cenário de um fracassado. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado, empunhando sua lança debaixo da tamargueira, numa colina, com todos os seus oficiais ao redor. Olhe para cá e veja se em algum momento você se reconhece neste cenário. E para que você se sinta mais confortável enquanto eu prego esta noite, eu vou lhe dizer que algumas vezes eu me vejo neste cenário. Porque não ser Saul é uma decisão diária. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados.
Saul estava em Gibeá, e eu quero que você diga bem alto, Gibeá. Se você não sabe o que é Gibeá, na verdade existem algumas Gibeás na Bíblia. Eu gostaria que você fizesse um grifo aí, sublinhasse e de alguma maneira você pudesse pontuar lugar sagrado. Gibeá é lugar sagrado. Nós estamos nesta noite em um lugar sagrado e Saul também estava em um lugar sagrado. Gibeá é um lugar de aliança. Mas perceba que Saul está atravessando uma guerra. Saul se sente ameaçado. Saul se sente atribulado. Ele está no lugar sagrado, mas ele não está ajoelhado. Ele está no lugar sagrado, mas ele não está rendido. Ele está no lugar sagrado, mas ele não está com as mãos erguidas. Ele está no lugar sagrado e a Bíblia diz que ele está sentado. Quando você olhar para o texto bíblico e ver alguém deitado, saiba, há uma dor. Quando você olhar para o texto bíblico e ver alguém ajoelhado, saiba, há um clamor. Quando você olhar para o texto bíblico e ver alguém em pé, saiba, há uma posição. Mas quando você vê alguém na Bíblia sentado, saiba, há um desnível. Deus não chamou o homem para ficar sentado. História, mas nós temos cadeiras aqui. Nós temos cadeiras aqui porque nós formamos esse ambiente de adoração a partir da nossa ideia ocidental de viver. Mas se você olhar para o tabernáculo tem mesa, o tabernáculo tem candeeiro, o tabernáculo tem candelabro, mas o tabernáculo não tem cadeira. Filho do homem, põe-te de pé, eu falarei contigo. Uma das razões da nossa adoração ser muito rasa são os bancos. Que é uma pena que esse púlpito não permita você ver, mas tem crente que passa o culto assim, ó. Ele pensa que isso aqui é sofá. Cuidado. Apego à posição de descanso em lugar de culto fez Eli cair da cadeira e quebrar o pescoço. É claro que precisamos de banco, gente, pelo amor de Deus. Existem senhoras aqui, existem senhores aqui. É liturgicamente convencional a nós ocidentais termos cadeiras e bancos, mas é inadmissível que num culto de oração de 20 minutos as pessoas levantem porque não aguenta ficar 20 minutos ajoelhado. É inadmissível que num período de 30 minutos de adoração, gente jovem, saudável, fique sentado. Deus está te chamando, se posiciona. Não está aguentando ficar em pé, ajoelha. Ajoelhar é mais fácil, é só jogar o corpo sobre o banco e falar: Deus, eu estou aqui, estou quebrado, está doído, estou sem força, mas eu vim. Saul está em Gibeá sentado, empunhando sua lança. Ele está em um lugar sagrado. Ele está em um bosque sagrado. Ele está sentado no meio de uma guerra, sentado, empunhando a lança, preparado para atacar a qualquer momento. A lança não é um instrumento de defesa. Pastor Haroldo pregou isso aqui. Instrumento de defesa é escudo. Lança é instrumento de ataque. Não deixe esta guerra afetar você emocionalmente ao ponto de você passar todo o tempo se preparando para atacar. E Saul não ia atacar o diabo, não, irmãos, tá? Não vem? Não, tem que estar pronto. Ele ia atacar um ungido.
Existem crentes que estão com a lança empunhada. O escândalo das redes sociais só reflete o nosso comportamento social que antes não tinha visibilidade, hoje tem. É a única diferença. Mas as pessoas agressivas, amargas, prontas para disparar a qualquer momento uma palavra que fere, que mata, sempre existiram. Uma pergunta desestabiliza, um pedido de informação, uma solicitação, um olhar. O fracassado da guerra é aquele que não entende que empunhar a lança não garante vitória. Saul está no lugar sagrado, sentado, empunhando a lança, debaixo da tamargueira, numa colina. Eu digo que Saul está nu e desamparado. Sempre que a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre árvores, há um apontamento para cobertura. No 3 você vai dizer bem alto, cobertura. 1, 2, 3. Qual é a cobertura de Saul? Uma tamargueira. Folhas pequenas, estreitas e rígidas. Nu, desamparado, descoberto, debaixo da sombra, remoendo a deslealdade que ele suspeita. Eu quero que você se atente para isso. Não há ninguém sendo desleal a Saul. Ele criou seus próprios inimigos no campo da sua mente. Debaixo da sombra, remoendo a deslealdade que ele suspeita sofrer e os inimigos que ele mesmo criou. Irmãos, até quando? Será que não dá para você desconfiar do teu próprio discurso? Ninguém me ama. Ninguém. Ninguém me aceita. Ninguém. Ninguém presta. Ninguém. Nessa igreja ninguém fala comigo. Ninguém. Não tem pastor que presta nenhum. No meu trabalho ninguém vale nada, ninguém vale nada. Será que não dá para você desconfiar do teu discurso? Será que você não consegue se questionar? Parar para pensar e se questionar que família é essa que você criou, que não é real? Que visão de igreja é essa que você desenhou? Tem gente desenhando visão de igreja na frente do computador, num escritório fechado com o ar-condicionado ligado. Ninguém ama. Para começar, sai daí. Desce desse prédio, vem colocar o pé no chão para você descobrir se tem gente que ama ou não ama. Existem cenários que nós construímos. E a Bíblia diz que todos os seus oficiais estão ao redor dele. E aí você poderia dizer, poxa, Helena, uma coisa boa. A Bíblia Tebe diz que Saul está sentado e todos os seus oficiais estão em pé. Existem 3 coisas que marcam esta última cena. Estado contínuo de alerta. Com muito carinho, diga ao irmão que está ao seu lado, relaxa, irmão. Relaxa. Segundo entendimento, eu posso ser atacado a qualquer hora. Então ele não descansa e não deixa as pessoas descansar. Terceira e última condição. É possível que seja a mais triste delas.
Quem está ao lado de Saul? Eu vou dar a resposta. Só quero que você pense. Quem está ao lado de Saul? Só quem é pago para ficar. Quando só estiver ao seu lado, quem tem algum benefício estando ao seu lado, você está num cenário de fracasso. É preciso que esteja ao seu lado pessoas que não têm nenhum benefício em estar ao seu lado, pelo simples desejo de permanecer ao seu lado. Saul só tem aquele grupo ridículo em pé o tempo todo, com medo de quem não vai atacar, porque Davi nunca atacou Saul. Porque aquelas pessoas são pagas para fazer aquilo. Você percebe que está construindo um cenário de fracasso. Quando só suporta você quem é pago para fazer isso. Deus quer trazer para essa guerra gente que ora com você, porque quer orar com você. Gente que chora com você, porque quer chorar com você. Gente que acredita no que Deus está semeando no seu coração, porque acredita no que Deus está semeando no seu coração. Eu gostaria que você agora, enquanto eu prego, desse liberdade para Deus limpar da sua vida todos os oportunistas que concordam com as suas fantasias, com as suas perturbações, porque tem algum lucro nisso, e que Deus comece a trazer pessoas para o teu lado para te dizer: vamos orar em Gibeá. Se levante desse lugar, guarde essa lança. Não há necessidade de temer a todas as pessoas. A vida além da guerra. Repita bem alto o cenário de um sobrevivente. A mesma guerra que Saul está vivendo, Davi também está vivendo. Eu tenho uma afeição ao texto bíblico apostólico que diz que o que estamos sentindo, quer de dores ou tentações, estão se cumprindo entre outros irmãos da face da terra. Porque quando a gente sofre, a gente pensa que só a gente está sofrendo. Davi está vivendo a mesma guerra. E com alguns detalhes de desvantagem. Ele não é rei, politicamente falando. Ele não tem um exército armado que ele possa manter pagando. Ele não tem a lei ao seu lado. Mas ele vai sobreviver. Se você puder manter a sua Bíblia aberta no capítulo 22, eu quero lhe passar algumas chaves de sobrevivência nesta guerra. Afinal de contas, nós não queremos ter o destino de Saul. Quem não quer ter o destino de Saul, diga aleluia. Davi partiu dali, versículo 1, e se refugiou na caverna de Adulão. Saiba a hora de sair. Eu vou repetir. Saiba a hora de sair. Diante de alguns acontecimentos no Brasil, no mundo, na igreja, nós observamos pessoas que não sabem a hora de se esconder um pouco, de parar um pouco. Quando os irmãos de toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Pastor e doutor Alderir Nelson Rocha, ensinando sobre esse texto, faz uma pontuação muito importante. Deus estava preparando um tratamento para a família de Davi. Em meio às guerras, Deus está tratando a nossa família. Quando você olha para a família de Davi, você vai ver uma família extremamente esquisita. Você vê Samuel chegando na casa de Davi para ungir um rei e o pai esquecendo que tem um filho no campo. Você vai ver esse pai pedindo para esse filho que agora recebeu a unção de rei ir à guerra, levar comida para os seus irmãos, e seus irmãos, ao invés de se alegrarem ao vê-lo,
o tratam com rejeição e com repulsa. Nós estamos diante de uma família extremamente desequilibrada em suas relações. Mas agora, pela força da guerra imposta por Saul, que certamente passará a perseguir a casa de Jessé, Davi é obrigado a esconder-se em uma caverna e a colocar toda a sua família ali. Há uma ancestral de Davi que viveu essa mesma experiência. Ao Deus da família, glória. Há uma ancestral de Davi que um dia disse: eu quero escapar da morte. E os espias que vieram da terra de Israel disseram a ela: coloque toda a casa de teu pai dentro da tua casa. Estamos preparados para passar um ano morando com a sogra. Estamos preparados para passar 2 meses morando com a cunhada. Estamos preparados para o isolamento social, onde casais descobriram que casaram, mas que não suportam viver juntos. Gostam de jantar juntos. Gostam de dormir juntos e gostam de passar o final de semana juntos, mas não gostam de viver juntos. Aí Deus permite colocar toda a nossa família dentro de uma caverna e Ele fecha a porta do lado de fora e diz: se entenda, mãe. Desculpe, meus irmãos, eu não quero ser profeta de tragédia, mas quem sabe Deus está preparando o despejo de alguém para que alguém comece a ver a vida de outra maneira. Quem sabe Deus não está preparando a necessidade de uma cuidadora para alguém ver a vida de outra maneira. Quem sabe nessa cirurgia que você pensa que é o fim da tua história, Deus não está mexendo no teu ego, Deus não está mexendo na tua estrutura. Oh, glória! Eu só precisei de 15 dias numa cadeira, irmãos, sem poder ir para muitos lados para entender algumas coisas. É só um Covid, meus irmãos, e de repente um tem que levar o bolo, o outro tem que lavar o quintal, o outro tem que entrar no quarto da gente. Até gente que nunca pisou na minha casa. Ana Paula disse: a irmã tal quer lavar o quintal. Eu disse: lava, é Deus que mandou ela aqui. Deus sabe quebrar. Aponte para alguém e grite para esta pessoa: há um tratamento para a sua família. Está pensando que vai migrar do casebre para o palácio? Não, é do casebre para a caverna e da caverna para o palácio. Quem fez voo direto do casebre para o palácio ficou arrogante e insuportável. Deus faz a gente sair do casebre para a caverna, para quando entrar no palácio saber, é tudo dele. Cenário de um sobrevivente, sabe a hora de sair. Aceita o tratamento para a família. Versículo 2. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Diga bem alto: há um novo exército, totalmente desconjuntado. Irmão, se eu não estou aguentando nem ver os bancos dessa igreja desconjuntados, você imagina você ter que ter um exército desconjuntado. Davi é um guerreiro. O treinamento de Davi foi matando Golias. Davi trabalhou no exército de Saul. Davi está acostumado com a elite do exército. E quando chega na vez dele, Deus pega 400 sei lá quem para formar o exército dele. Costureira que sabe costurar quando vê uma coisa mal feita.
ela chega, treme. Elivane não está aqui hoje, mas se eu venho com ombreira torta para a igreja, ela, meu Deus, eu fico passando mal. Como é que essa pessoa faz esse ombro para você, pastor? Eu falei, fique em paz. Quem sabe fazer algo com excelência se sente extremamente incomodado. Ai, irmão. Deus começa a fazer umas coisas na vida da gente, que a gente coloca salzinho na comida de quem não sabe cozinhar e diz, está uma delícia. A gente arranca a ombreira e usa a roupa assim mesmo, diz, é melhor assim. Não é que a gente está perdendo o padrão, a gente está entendendo o momento. Diga para alguém, entenda o momento. Entenda o momento. Naquele momento não tinha uma elite para estar ao lado de Davi. Naquele momento Deus tinha para Davi quem estava em dificuldade, quem estava endividado, quem estava descontente. Se você não sabe que alguém descontente é alguém que está mal-humorado, é alguém que está de mal com a vida. Agora você imagina esse grupo de pessoas trancafiados dentro de uma caverna. É Deus tratando caráter, porque Davi vai liderar um povo numeroso e ele vai ter que lidar durante toda a vida com gente em dificuldade, com gente endividada, com gente descontente. Deus está dizendo, eu estou fazendo um treinamento com você, aguenta agora, suporta agora. Coloca para mim o Salmo 57. Deleva Xandaramas. Olha Davi orando na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me cerca ou me persegue. Coloca o 2. Clamo a Deus o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Vamos todos juntos, o 2, todos juntos, 1, 2, 3. Clamo a Deus. Ecra e Elohim, Elion, Lael, Gomer, Alai. É assim que Davi está orando. Eu clamo ao Deus Altíssimo. Ele nunca deixou de me proteger. Versículo 3, quem está comigo, diga aleluia. De lá Davi partiu para Mispá em Moabe e solicitou ao rei de Moabe, permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Passaram um tempo na caverna. E de lá Davi partiu para Mispá. Mispá não é uma cidade. Mispá é a nomenclatura de uma fortaleza. Existem várias Mispá na Bíblia. Ok? E agora Davi está na Mispá, em Moabe. Moabe não tem nada a ver com Israel, senão pelo fato de que uma ancestral de Davi, a saber, Ruth, era uma moabita. O pai de Davi é neto de Ruth. E é possível que ele tenha encontrado alguns parentes em Moabe. E por isso Davi tenha ousado, sendo um israelita, entrar em Moabe para pedir ajuda. Cenário de um sobrevivente. Restauração de antigos relacionamentos. Tem gente que Deus tira da nossa vida para nunca mais voltar. Mas tem gente que a gente abandonou por vaidade. Porque a gente acreditou que não precisaria mais desse relacionamento. Mas Deus agora vai reconduzir Davi a Moabe. Perceba que Moabe é enxergada, é vista no texto bíblico o tempo todo como um lugar inóspito para um crente.
A gente vê Noemi entrando em Moabe, Elimeleque entrando em Moabe, Malom, Quilion entrando em Moabe, e a gente diz, meu Deus! E agora é Davi quem vai para solicitar ajuda ao rei de Moabe. Eu quero dizer para você que no meio de uma guerra, Deus vai suscitar ajudas improváveis. Por favor, diga para alguém que Jesus colocou perto de você e não foi à toa. Há uma ajuda improvável chegando para você. Agora, olhe para mim, Davi não é o irmão mais velho, Davi é o irmão mais novo. Na verdade, Davi é o sétimo. Há alguém depois dele, ele é o sétimo. Mas Davi agora pega o pai, pega a mãe, quem está comigo diga aleluia. Vai até o rei de Moabe, ele está no meio de uma guerra. Ele precisa cuidar da sobrevivência dele. Mas ele vai até o rei de Moabe e diz, permite que meu pai e minha mãe fiquem aqui. Eu vou ler, porque eu anotei para poder não me perder. Não há perda de eixo. Davi não perde a capacidade de saber o que cabe a ele fazer. Davi não perde senso de responsabilidade. Eu posso estar atravessando a maior guerra da minha vida, mas os meus pais são parte da minha responsabilidade. O meu marido pode estar atravessando a maior guerra da vida dele, mas eu sou parte da responsabilidade dele. Então, para de dar uma de doido e dizer que as pessoas têm que entender o que você está vivendo. Sair por aí chutando tudo, não! Mantenha o teu senso de responsabilidade. Sua esposa é sua responsabilidade, seus filhos são sua responsabilidade, os funcionários que você contratou são sua responsabilidade, a empresa que você abriu juridicamente é sua responsabilidade, o ministério que você recebeu de Deus e aceitou porque quis é sua responsabilidade. E Davi não perde isso. Mas ao mesmo tempo, ele olha para o rei de Moabe e diz, eles vão permanecer aqui com você o tempo que for necessário. Deixa aqui, porque nesse momento eu não estou pronto para cuidar. Mas eu não negligencio o que eu tenho que fazer. Agora na versão King James atualizada, que já está na projeção, Davi vai dizer algo muito poderoso. Até que eu saiba o que Deus fará por mim. Vamos ler todo mundo junto isso, gente? Vamos. 1, 2, 3. Até que eu saiba o que Deus fará por mim. Eu já sei o que Ele fará de mim. Ele disse que me fará. Ei, então eu sei o que Ele fará de mim. Não é sobre quem eu sou, é sobre como estou. E no momento eu estou aqui, sem saber o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer algo por mim. Aponta para alguém que você conhece o nome, senão não vale. E diga para ele, você pode até não saber o que, mas você sabe quem fará. Aleluia. Eu não sei o que, mas eu sei quem. Eu vou repetir. Eu não sei o que, mas eu sei quem. Eu vou repetir. Eu não sei o que, mas eu sei quem. Eu não faço ideia do que, mas eu sei quem.
Sim, ele deixou sob os cuidados do rei de Moabe. Lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. Diga alto, refugiado na fortaleza. Eu acho bem interessante que o pastor e evangelista Jim Swaggart, ele afirma que alguém chama essa fortaleza, sabe de quê? Casa de campo. Você não entendeu, né? Você está chique, nem sabe. Você está olhando dizendo, Deus que luta. Nada, irmão, isso é casa de veraneio. Você está dizendo, Deus é muita coisa. Você está dizendo, é spa. Deus, eu vou morrer aqui. Não vai não, só vai perder uns quilinhos, aleluia. Deus, até quando nessa casa? Não é nada demais, é só para aprender receitas novas. Jim Swaggart diz que alguém vai chamar de casa de campo, porque tudo depende da ótica de quem vê. Você vai chamar de caverna se você quiser chamar de caverna. Você vai chamar de fortaleza se você quiser chamar de fortaleza. Você vai chamar de processo, de moedor de cana, se você quiser chamar de moedor de cana. Agora, se você quiser chamar de aperfeiçoamento, você vai chamar de aperfeiçoamento. Se você quiser chamar de escola, você vai chamar de escola. Se você quiser chamar de aprendizado, você vai chamar de aprendizado. Se você quiser chamar de melhora, você vai chamar de melhora. Versículo 5. E eu começo a concluir. Profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não te demores em teu refúgio. Parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi se esconder-se na floresta de Herete. Eu quero fazer 3 colocações antes de nós concluirmos. Davi está numa guerra. Todos entenderam isso? 1. Ele ouve a voz profética e age. Meu irmão, esteja como estiver, não perca a capacidade de ouvir a voz profética. 2, não rejeite a iluminação profética. Quando Deus mandar você fazer, faça. 3, muito sério agora. Saiba o tempo de voltar. Não deixa nem o medo, nem o orgulho fazer você recalcitrar contra o tempo da tua vida. O profeta de Gade diz: não se demore. Eu tenho uma palavra para pessoas que tomaram alguns posicionamentos. E talvez em algum momento até tenham sido necessários. Se Deus está dizendo, volte. Volte. Quando minha mãe se mudou, a gente conversou muito antes, né? Porque morando mais de 30 anos em um lugar, você tem que pensar muito. Eu disse à minha mãe assim, só não diga que a senhora não vai voltar. Não é isso? Só não diga. Quer sair, tem desejo de sair, orou para sair, esperou para sair, pediu a Deus para sair, aguardou sinais para sair, mas não diga. Agora, se alguém aqui disse eu não vou, e a voz de Deus está dizendo vai, olha o orgulho. Olha o orgulho. É interessante que Davi sai da fortaleza e vai para a floresta de Herete. Eu tenho uma predileção por geografia bíblica
Ainda não tive tempo suficiente para me dedicar a essa matéria como eu gostaria, mas seria uma das matérias que, em ordem aí de vida, né, eu pretendo ainda me dedicar. Que a geografia bíblica ela é fantástica, ela elucida muito sobre o texto, E a floresta de Herete é um dos poucos endereços que a geografia bíblica não conseguiu localizar de forma precisa. Para onde Davi foi? Diga assim, não sei. Diga assim, um lugar longe lá. Seria Queimados? Está pronto para ir para um lugar onde as pessoas vão dizer, sei lá, longe lá, sei não, nem sei o que deu na cabeça de fulano. Floresta de Herete. Você vai sair vivo desta guerra e vai sobreviver, porque você não está preocupado em se manter em endereços de destaque, nem que as pessoas aplaudam a decisão que o Espírito de Deus já colocou no seu coração. Você pode estar em um lugar improvável, uma empresa improvável, ter colocado o comércio num lugar improvável, e alguém pode dizer o que deu na sua cabeça. Você estudou campo, você fez pesquisa, você encomendou uma pesquisa para saber se esse produto vende aí, se essa coisa dá certo aqui. Você sabe que para se instalar numa cidade como essa, uma marca cara de fast food, tem que haver uma pesquisa, tem que saber se dá, se não dá. Agora, quando Deus aponta para a floresta de Herete, não precisa pesquisa. Relaio macide que andácia, amai jomene canta lamachúria. Deus está apontando para algumas direções no meio dessa guerra, e eu não sou louca de questionar. Releve a súria. Se ele está dizendo fica, vai, abre, fecha, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser no alto do morro, alabai jomene fácia, é naquela esquina, é para trabalhar de noite, é para trabalhar de dia, é para vender, mas isso não vende nessa cidade, não vende até que eu venda, porque quando eu vender, vai vender. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu. Aonde? Tua presença. Aonde? Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro... Coloca para mim 1 Crônicas 29. Não podem me comprar em tua presença, Senhor, em tua presença
Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Versículo 26. Para você ver se essa coisa de ouvir a voz de Deus funciona. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Continue. Ele faleceu feliz e realizado. Em boa velhice, vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver para viver. Você não vai sobreviver para se arrastar. Você vai sobreviver para viver. Fique de pé. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Quem é você nessa guerra? Saul ou Davi? 1 Samuel 28, versículo 3. Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Versículo de número 5. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra. 7. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. 1 Samuel 30, versículo 2. Os filisteus pelejaram contra Saul e da sua família e mataram Jonatas, Abinadab, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul. Capítulo 31, versículo 3. E os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então, imediatamente, Saul puxou a própria espada e atirou-se sobre ela. Quem nós somos nessa guerra? Pessoas precipitadas que se lançam sobre a morte.
Ou alguém que vai chegar no final da sua história dizendo: boa velhice, felicidade, parto de dias. O futuro, irmão, não é decidido no futuro. O futuro é decidido no presente.